Trouxe aqui para vocês como calcular férias. Vou falar de alguns requisitos básicos para você conseguir executar os cálculos e algumas dicas de como explicar esses cálculos ao seu colaborador. Para isso, você precisa conhecer algumas coisinhas. Saber o que diz a reforma trabalhista sobre os cálculos, conhecer a tabela de incidência sobre cada evento pago, ter em mãos a tabela de desconto de INSS e imposto de renda, realizar o cálculo em si e explicar esse cálculo ao seu colaborador. Quando a gente fala da reforma trabalhista, o que é importante você saber? Que nela trouxe a previsão de que as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos. Então, nesses 3 períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias. Então, se o seu colaborador quiser fracionar em 3 períodos, 3 de 10 dias, pode? Não, não pode, porque um dos períodos tem que ser no mínimo 14. Então, eu preciso ter obrigatoriamente um 14 ou mais, e o restante que sobrar ser no mínimo 5 dias fracionado. O aceite do colaborador para fazer esse fracionamento. Então, não é o empregador que decide, ele vai propor e o colaborador vai aceitar. Esse é um ponto que você precisa conhecer da reforma. Outra mudança é que na reforma trabalhista, as férias não podem iniciar 2 dias que anteceda o feriado ou repouso semanal remunerado. Então, tem que tomar cuidado com essas duas regrinhas básicas. Tem vários outros artigos, isso a gente traz na nossa aula da Descomplica o DP sobre férias, mas aqui eu quero ensinar para vocês de uma forma muito rápida como chegar a um cálculo efetivo de férias. Vamos iniciar um cálculo aqui falando que tem 30 dias de férias e que a remuneração desse profissional é R$2.000. Como que a gente faz para chegar no valor líquido a receber dessas férias? Primeiro, eu preciso conhecer a tabela de incidência, lembra? Estou falando de férias normais, 30 dias, todas as férias são acrescidas de 1/3 constitucional, então é férias mais 1/3, ela vai incidir em INSS, em fundo de garantia e em imposto de renda. Então, isso eu já sei que sobre os meus cálculos eu vou ter essas 3 tributações. Vou ter que ter em mãos as tabelas de imposto de renda e INSS para chegar nos valores dos impostos a pagar. E aí vamos ao exemplo. 30 dias. Nesse caso, a gente vai pagar as férias mais o terço constitucional. Ambos incidem em todos os impostos. Remuneração, 2.000. Férias, 30 dias, 2.000. 2.000 dividido por 30 vezes 30. Então, ele tem direito a R$2.000 de férias. Lembrando que as férias nada mais é do que a antecipação do salário do mês. Então, quando eu falo de férias, é diferente do 13º salário. Ele não está recebendo esse pacote aqui de férias e depois recebe o salário normal. Ele está recebendo antecipadamente os 30 dias e na folha de pagamento ele só vai receber os dias que ele tiver trabalhado no mês. Então, se eu pego o mês de junho, ele saiu de férias de 1 a 30. Ele pegou exatamente o mês inteiro. Ele vai receber 2 dias antes do início das férias o valor desses 30 dias, só que quando for o pagamento dele referente a junho, ele não tem nada a receber, porque ele já recebeu as férias antecipadamente. Então, isso é muito importante ficar fixo para o seu colaborador, para que ele entenda que as férias não é uma remuneração adicional, ela é uma antecipação da remuneração dele. Mas o que eu ganho, então, em sair de férias? Primeiro, descanso, é claro. E segundo, que esse terço constitucional de férias, esse sim é a sua sobra. Então, se a gente falar nesse quadro aqui de R$2.000, o que ele pode efetivamente gastar em qualquer coisa que ele quiser? 1/3. Por quê? Porque os 2.000 é a antecipação do salário dele. Esse terço constitucional é o que sobra para ele. Só que eu tenho os tributos também, então fica um pouquinho menor o valor que ele pode efetivamente gastar. Nesse caso, meu total bruto é 2.66667. E aí eu vou fazer o quê? O cálculo do recibo de férias dele. Eu já sei qual é o valor dos proventos, férias mais 1/3, e agora eu vou calcular os descontos. Como que eu calculo esses descontos? O INSS é o primeiro desconto dele. Eu vou pegar, como eu sei que os 2 eventos incidem em INSS, eu vou olhar na tabela de INSS em qual alíquota se encaixa esse desconto. Então, para o total de 2.66667, ele está aqui, ó, dentro da faixa dos 12%. Por quê? Porque a faixa dos 9 é só para o total de rendimentos até 2.427. 2.666 passou dessa faixa. Então, ela fica nessa terceira faixa aqui, 12%. Como que eu faço esse cálculo? 2.66667 vezes 12%, o resultado, eu tiro o valor da parcela a deduzir. Essa parcela ela não é oficial do governo, mas ela foi criada aí por diversas consultorias para facilitar o seu cálculo. Como a gente já sabe calcular o imposto de renda, então ela tem o mesmo formato.
valor versus alíquota menos parcela a deduzir. Então, 2.6667 vezes 12%, menos R$ 91, vai dar um desconto de R$ 229 de INSS. Chegamos no nosso primeiro imposto. Só que ele tem imposto de renda? Vamos ver. Se ele fosse uma base até R$ 1.903, era isento. Não teria desconto de R aqui. Só que no caso, qual que é a base dele? 2.437,67. Mas, Mônica, por que 2.437,67? Para o cálculo de imposto de renda, tem algumas regrinhas específicas. Para chegar na base de cálculo, você deve pegar todos as suas bases, deduzir quanto já pagou de INSS, deduzir R$ 189,59 por dependente declarado, tá? Isso a gente vê na nossa aula de folha de pagamento e diversos outros cálculos. Mas então você sabe que você tem dois valores que você pode deduzir antes de chegar na base para aplicar a tabela. Então, aqui a gente não falou nada de dependente. Então, vamos falar que ele não tem nenhum. Só que eu tinha uma base de 2.6667. Eu posso deduzir quanto eu descontei de INSS. Então, este valor, menos 229, fica 2.437,67. Essa é a minha base de cálculo, que eu vou localizar aqui na tabela, aplicar a alíquota e deduzir a parcela. 2.437,67. Vai encaixar aqui, ó, no 7,5%. Então, eu faço isso vezes 7,5%. Do resultado, eu vou tirar R$ 142,80, que é a parcela a deduzir. Então, o que sobrar é quanto eu efetivamente desconto de imposto de renda desse profissional. Nesse caso, ele vai pagar R$ 40,03. Agora, ok, são os dois descontos que eu tenho para essas férias, somo os dois, vou ter um total de descontos de R$ 269,03. E quanto ele vai receber de fato? 2.6667 menos 269, 2.397,64. Esse é o valor que vai ser creditado na conta dele. Então, vocês podem verificar aqui, ó, que do total de 2.666, ele vai pagar R$ 269 de imposto e vai receber 2.397 líquido. Então, como vocês viram, é fácil calcular, é lógico que você tem que exercitar a prática no seu dia a dia, mas no Excel é muito mais fácil. E aproveita que a gente está com promoção até o final desse mês, então quem adquirir aí o combo do nosso curso de Excel, sai por R$ 99. Por que é muito mais fácil? Eu vou mostrar para vocês, me dá só um minutinho. Olha aqui, você conhecendo Excel, você é capaz de construir essa tabelinha. E aí, quando você constrói ela, o seu sistema ele já calcula automático, tá? Quando você parametrizar as férias, ele já vai te trazer o valor. Mas você precisa conferir. Olha o tempo que a gente já levou para fazer essa mini aula aqui, para você saber quanto seria o líquido. Só que vamos jogar nessa tabela aqui, ó, para você verificar em quantos segundos o Excel já te traz o resultado efetivo. Eu vou informar a remuneração, então a gente falou que era R$ 2.000, lembra? Não estamos entrando no mérito de médias, nada disso, não falamos aqui de antecipar 13º salário, falamos que ele tinha 0 dependente para IR, e eu vou informar quantos dias de férias ele vai tirar. No cálculo a gente não considerou 30 dias? Então tá 30 dias aqui. Olha aqui o resultado. 2.39764. Quanto nós calculamos aqui? 2.39764. Então vocês viram que o Excel trouxe de uma forma muito rápida o líquido a receber, o desconto direitinho para você. E se ele não tivesse tirado 30 dias, tivesse tirado 20 de férias mais 10 de abono? 20 mais 10. Tá aqui o líquido a receber e todo o cálculo refletido para você. Gostou dessa planilha? Se você quiser adquirir essa planilha para poder simular as férias aí no seu dia a dia, pode me chamar no direct, que a gente combina um valor bem legal e você vai poder conferir no seu dia a dia de uma forma muito mais rápida e efetiva, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no curtir, salvar, compartilhar, compartilhe com seus amigos. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, porque lá eu trago diversos conteúdos gratuitos para vocês também. Um beijo, até a próxima.